Você aí já percebeu que o chat GPT de 2022 às vezes acabava inventando informações ou sempre quando você perguntava informações mais recentes sobre alguns eventos, ele acabava não te respondendo? E se eu te dissesse que você consegue dar um super cérebro para essa inteligência artificial, linkando ela com seus próprios dados para ter ali uma resposta mais precisa e mais relevante? É isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje, pessoal. Vamos lá! Fala galera, beleza? Pablo aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal Henrique Dev. E pessoal, hoje vocês vão aprender a criar o seu primeiro projeto funcional utilizando um sistema RAG e criando o seu primeiro agente de inteligência artificial. E para isso, pessoal, eu escolhi duas principais ferramentas. Uma que a gente vai aprender se chama Crew AI e a segunda é o ChromaDB. Eu vou explicar um pouquinho para vocês de como que funcionam essas ferramentas. A gente vai partir para uma etapa teórica e depois a gente vai colocar a mão na massa e vamos criar junto isso para até ter esse final, esse projeto maravilhoso para vocês postarem no LinkedIn, postarem no GitHub e eu conseguir explicar um pouquinho sobre o meu background de tudo que eu aprendi e conseguir agregar um pouquinho para vocês desenvolvendo esse primeiro projeto do início até o fim, pessoal. E eu até coloquei aqui no ScaleDraw o que é um RAG, né? Pessoal, a gente escuta muito falar do que é um RAG, como que funciona um RAG. O RAG, a denominação é Retrieval Augmented Generation, né? Tá nesse primeiro textinho aqui para vocês. E o que significa isso, pessoal? Um sistema RAG é aquele sistema que ele é um processo de otimização da saída de um LLM. Um exemplo bem claro disso foi o que eu dei no início para vocês do ChatGPT. Antigamente, em 2022 para 2023, o ChatGPT ele não conseguia responder algumas informações mais recentes ou às vezes ele acabava inventando algumas informações, que é o chamado alucinação de um LLM. Só que aí entrou o sistema RAG, né? O sistema RAG, a gente utiliza uma base de conhecimento confiável, onde a gente não depende dos dados de treinamento de um modelo. Então, não só a gente tem os dados do treinamento de um modelo, como agora a gente tem essa base de conhecimento externa, confiável para te gerar uma resposta com mais relevância e mais precisão. Então, o RAG nada mais é do que isso, é esse processo de otimização. Seja ela a gente consegue buscar um banco de dados, a gente consegue buscar algum link na internet, na web. Para exemplificar para vocês uma analogia bem besta aqui, que eu acabei colocando, né? Mas que é bem interessante, é o seguinte. Então, se a IA ela é um aluno nerd, vamos colocar na seguinte analogia. Se a gente tem esse aluno nerd sem a utilização de um RAG, ele é como se fosse uma prova sem consulta. Eu até me recordo da época do ensino médio, faculdade, que a gente sempre tinha, né? Prova com consulta e prova sem consulta. Lembre bem disso. Então, uma IA sem o RAG, ela é uma prova sem consulta. A gente depende especificamente com os dados do treinamento daquele modelo e a gente não consegue buscar alguma informação ou dado específico fornecido às vezes pelo cliente ou por alguma outra forma de terceiro. E nessa parte de baixo, imagina como se fosse uma IA com o RAG. Então a IA com o RAG é a mesma coisa da gente fazer uma prova com consulta. É o professor te dar um livro e você conseguir, durante a prova, você abrir o livro para buscar informações mais precisas e te auxiliar a tirar uma nota melhor. E convenhamos, qual que das duas opções é a opção melhor para você ter uma resposta mais relevante e mais precisa? É óbvio que a segunda opção é a opção com RAG. Então é bem isso mesmo, é uma analogia besta, mas que dá para entender assim especificamente como que funciona. Eu até coloquei, né, como que funciona a consulta ao livro, né, para fazer essa analogia. Mas é o seguinte, o sistema RAG ele funciona em três etapas. Quais que são essas três etapas? A primeira é indexação, a segunda é a recuperação e a terceira é a geração. A gente vai passar um pouquinho por cada uma, mas é o seguinte, na parte de indexação, a gente tem o famoso chunking, né? Eu até coloquei lá, split. Split vem do dividir, cortar. Então, vamos supor que a gente vai criar um sistema RAG com alguns documentos que a gente tem, por exemplo, num formato PDF. Esses documentos eles precisam passar por um processo que a gente chama de chunking e embeddings, né? O chunking nada mais é do que a gente dividir as informações que a gente tem nesse documento em pequenas porções para ficar um pouco mais fácil da gente conseguir imputar isso dentro de um banco de dados vetorial. Então, o chunking é o processo de você dividir em porções menores o nosso documento.
Embeddings, o que seriam embeddings? Embeddings, eu até coloquei text to value, mas na realidade aqui eu vou até fazer uma alteração e eu vou colocar que é text to number. Por quê? O processo de embedding, né, geração de embedding, a gente pega essas pequenas porções que a gente dividiu do nosso documento e precisa fazer uma alteração no tipo dela. Então, como a gente tem um texto, a gente nada mais é do que vai fazer essa conversão de texto para uma representação numérica em vetores, né? Por que a gente faz isso? Justamente para a gente conseguir colocar esses embeddings dentro do nosso banco de dados vetorial e eles serem já predispostos para a gente fazer essa recuperação utilizando os embeddings. Eu acredito que na parte de indexação já está muito mais do que o suficiente para vocês entenderem. Na parte de recuperação, eu até coloquei aqui o ChromaDB, ele busca esses pedaços, né? O que seriam os pedaços? É todos os embeddings já em formato numérico, em vetores numéricos representados no nosso banco. Então nada mais é do que isso. E a gente já vai para a terceira etapa, que é a etapa de geração. Como que funciona esse processo? Na última etapa, a gente vai digitar, como se fosse ali para o nosso chat, um prompt. Esse prompt, ele automaticamente vai virar um embedding também. E a gente tem um processo que a gente chama de similaridade semântica, né? Uma busca semanticalmente. O que é isso, né? Automaticamente, esses mesmos embeddings eles vão para o banco também, para o nosso banco de dados vetorial. E essas representações de vetores mais próximas que estão lá no banco com o que a gente acabou de digitar no prompt, ele vai trazer a resposta baseado nisso. Por isso que a gente fala que é bem mais confiável a utilização de um RAG, justamente por essa busca por similaridade. Então, eu consigo trazer as informações direto dos documentos que estão no banco de dados armazenado, trazendo essa informação mais precisa e relevante para vocês. Eu acho que sobre como que funciona de fato um sistema também já fica bem interessante de vocês aprender. E aí você pode se perguntar, mas, ô Pablo, de onde que tá? E aí, aonde que entra o agente de IA, né? Onde que a gente vai criar? Por que serve no sistema RAG, né? Um agente de IA, pessoal, ele vai servir especificamente para a gente conseguir não só responder perguntas, mas também criar algumas outras funcionalidades. Eu até coloquei ali em vermelho, né? Que um agente de IA ele não é apenas um modelo que responde. Né? A gente tem os famosos LLMs, que eles são previamente treinados com um conjunto de dados bem expressivo, e esse modelo ele é capaz de responder vocês. Um agente de IA ele não é só um modelo que responde, ele é um modelo que é autônomo, ele responde vocês, ele tem três principais características, que é objetivo, plano e ferramentas, né? Pode ter mais uma ou mais ferramentas. Então vamos destrinchar um pouco melhor, né? O agente que a gente vai criar hoje é um agente pesquisador. Então qual que é o objetivo que esse agente tem? O objetivo dele é pesquisar. E o plano dele? O plano dele a gente vai acabar definindo. Por exemplo, você é um agente pesquisador aonde a sua função ou a sua funcionalidade é buscar informações em um sistema RAG sobre tarará, tarará, tarará. Entendeu? Então esse é o plano que eu vou dar para esse agente de IA. E a ferramenta ele pode ou não ter, mas um exemplo bem claro disso é a gente conseguir fazer uma busca na web. Então além de ele fazer esse processo de buscar no nosso banco de dados vetorial, ele também vai buscar na web. São funcionalidades que a gente consegue trazer para o nosso agente de IA para compor todo esse ecossistema dele. Então, o agente ele pode explorar seu ambiente, ele pode tomar decisões por si só, por isso que a gente fala que ele é um sistema totalmente autônomo, né? Diferente das LLMs, que dependem de fato daquele conjunto de dados de treinamento, depende ali de você tomar a decisão de fato, né, manualmente. Já o agente de IA, ele não funciona dessa maneira. Então, entendam isso. A diferença principal entre LLM, que são os Large Language Models, para agentes de IA. Então, espero que fique bem claro isso, para vocês não se confundirem, porque são conceitos totalmente distintos. Bom, para finalizar essa parte teórica e para a gente já partir para colocar a mão na massa no código e desenvolver tudo isso que a gente está falando, eu gostaria de explicar para vocês o que é o CrewAI e como que funciona ele, porque é uma ferramenta que a gente vai utilizar. Então o CrewAI nada mais é do que um framework em Python que ele é responsável para a gente fazer essas orquestrações dos nossos agentes. Uma possibilidade que ele tem, eu anotei ali que são 4, né? Então o CrewAI ele permite a gente criar os agentes, definir as nossas tasks, as nossas funcionalidades e também criar um crew, né? O crew significa uma equipe. Então a gente consegue criar uma arquitetura, por exemplo, de multi-agents e orquestrar eles da melhor maneira possível para funcionar
dentro do nosso sistema. Eu acredito que era isso que eu queria passar para vocês, pelo menos da parte teórica, para o vídeo também não se estender muito. Se ficar alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida sobre algum ponto, que eu vou trazer depois explicando. Se eu não responder aqui nos comentários, eu posso trazer um outro vídeo também, para a gente já colocar a mão na massa e criar esse sistema RAG e o nosso agente pesquisador. Pessoal, bora codar, vamos lá! Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou abrir aqui o meu terminal. No caso, eu estou utilizando o ARP, mas aí vocês podem abrir o terminal de vocês, né? Pode ser o PowerShell, ou Bash, ou qualquer outro tipo de terminal. E a gente vai fazer o seguinte: nós vamos aqui agora acessar a área de trabalho, tá? Porque eu vou criar na área de trabalho mesmo. E eu vou criar um diretório usando o comando mkdir de makedir, criar um diretório, né? Então eu vou criar um diretório na minha área de trabalho chamado DP, de desenvolvimento de projeto, Researcher, de pesquisador, Agent, de agente. Agora a gente vai acessar esse diretório que acabamos de criar e rodar um code ponto, para a gente abrir o nosso projeto. Vocês viram nos outros vídeos que eu estou utilizando uma IDE nova, no caso o Zed, só que para gravar esse vídeo em específico eu decidi instalar o VS Code porque eu sei que muitas pessoas utilizam VS Code e vai acabar abrangendo uma quantidade maior de pessoas para auxiliar nesse projeto. Antes da gente começar o projeto de fato, a gente vai precisar instalar o Llama Server, que ele é o provedor do nosso LLM que a gente vai escolher utilizar nesse projeto, não só o LLM, mas também o modelo de geração de embeddings que a gente vai escolher. Como que a gente faz a instalação do Llama Server, né? A gente vai abrir o browser e vamos escrever da seguinte maneira: download Llama Server for Mac OS, no caso de vocês. Para quem tiver Mac usa assim, para quem não tiver usa Windows. E vamos acessar aqui o primeiro link, né? E no meu caso macOS, download para macOS. Cadê? Pronto, aqui DMG. A gente só vem aqui, arrasta para cá. Pronto, no Mac é tão simples, né, cara? Pronto, a gente já tem instalado então o nosso Llama Server, né? Então a gente vai voltar para o nosso código, tá? Para o nosso projeto. E eu vou rodar aqui no terminal, né, o seguinte comando para a gente instalar o .venv, né? Para quem não sabe, o .venv nada mais é do que um ambiente para a gente isolar todas as nossas dependências, né? Então a gente isola primeiro isso para poder instalar todos os pacotes que a gente vai utilizar no projeto inteiro. Eu recomendo vocês a fazerem isso. E para a gente fazer isso, a gente vai rodar o comando python 3-m venv, que é o módulo, .venv, que vai ser o nome da pasta. E aí vocês podem ver aqui no canto esquerdo que ele já criou o nosso .venv. Agora a gente vai ativar ele usando o comando source.venv/bin/activate. Pronto. Agora vocês vão ver aqui na lateral esquerda que a gente já tem o .venv ativado com sucesso. E agora o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, nós vamos rodar o comando pip para instalar as dependências. Pip install, a gente vai usar o crew AI, o chroma db, o langchain -community e o langchain o llama. E a partir desse momento a gente já está instalando todas as dependências que vai ser necessário para a gente rodar o projeto. O ChromaDB é o banco de dados vetorial, a biblioteca que é o framework, o CrewAI, e o LangChain Community e o Llama Server. Então agora eu vou fazer um corte no vídeo porque demora um pouquinho para instalar as dependências e assim que terminar eu já volto aqui com vocês. Pessoal, após a gente finalizar a instalação das dependências dentro do nosso ambiente virtual, que é o .venv, a gente vai precisar instalar o nosso modelo de LLM que a gente vai usar para desenvolver o nosso projeto. Então vamos lá, pessoal, eu vou abrir meu terminal aqui novamente e agora a gente vai entrar numa etapa que a gente precisa instalar tanto o nosso modelo de LLM quanto também o nosso modelo para geração de embeddings. Então é sempre importante vocês se certificarem que vocês têm instalado dentro do sistema de vocês o Llama Server, porque ele que vai ser o provedor desses modelos que a gente vai utilizar. Então aqui dentro do nosso diretório a gente vai rodar esse comando, o llama pool, no caso esse nome que embed text. Esse é o nome do modelo, que ele vai ser o responsável por gerar os embeddings ali do nosso documento. No meu caso, como já está instalado, foi rápido. E também tem, vocês vão rodar o comando llama pool. A gente vai utilizar, eu até deixei anotado aqui, o llama
3.1 2.8 bilhões de parâmetros. Como também já deixei instalado no nosso sistema para facilitar, ele vai dar aqui, mas provavelmente vai estar rodando esse comando e instalando esses dois modelos para vocês. É importante lembrar sempre, né, de deixar tudo certinho no Llama Server para vocês conseguirem, através do provedor, baixar dentro do sistema de vocês esses dois modelos, porque eles vão ser fundamentais para a gente conseguir agora partir para a nossa próxima etapa, que é desenvolver de fato o nosso sistema RAG com o nosso primeiro agente pesquisador. Eu não sei se eu tinha mencionado para vocês, mas o agente vai ser um agente pesquisador voltado para a área da saúde. Então aqui eu já captei aqui um documento que eu inclusive vou mostrar para vocês aqui. Né? Eu encontrei esse documento na internet. Ele é um documento da própria OMS junto com a PUC, que é uma faculdade. Então, ele é um... Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ele é um guia curricular de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem aqui, cara, mais ou menos por volta ali de mais ou menos uns 270 páginas de PDF. Então, é esse documento que eu vou estar utilizando dentro do nosso banco de dados vetorial. Mas aí vocês podem criar outro tipo de agente, utilizar outro documento em si. Mas para essa demonstração e esse projeto, eu vou utilizar esse, tá bom, pessoal? Então, agora já com os dois modelos instalados, bora partir para o projeto. Pessoal, aqui no projeto, logo de primeiro momento, o que eu vou fazer? Pegar aquele PDF que eu baixei, que está aqui na minha pasta, no caso é esse PUC/OMS PDF, e vou simplesmente arrastar ele para dentro da nossa aplicação. Vou renomear ele aqui para oms.pdf, acho que já fica bom. Então é esse documento que a gente vai utilizar, vai gerar os embeddings e vai armazenar ele em representações numéricas, né, vetores numéricos no nosso banco de dados vetorial. Agora que a gente já tem o documento, o que é o primeiro passo para a gente fazer? Eu acredito que logo de primeiro, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: como eu deixei já preparado, fiz um teste na aplicação antes de trazer aqui para vocês, eu deixei inclusive na minha outra IDE o código que eu criei, então simplesmente só vou copiar aqui do meu Zed, vou trazer aqui para o meu VS Code. Antes eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a pasta, vou dar aqui um mkdir src, eu vou entrar dentro da pasta src que eu acabei de criar, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um touch agent.py para criar o nosso arquivo, para a gente criar o nosso arquivo .py, no caso esse aqui, agent.py. E vou colar aqui o código que eu providenciei para a gente, que no caso é o projeto que a gente vai utilizar. E eu vou comentar um pouquinho para vocês de como que eu fiz de maneira bem simples e bem tranquila. Então vou tentar explicar da forma mais rápida também para esse vídeo não ficar tão longo. Mas se ficar alguma dúvida vocês podem mandar aí embaixo. Eu dividi praticamente aqui esse código em 4 etapas. São 4 etapas bem simples mesmo, usando a parte mais básica. Inclusive eu não criei nenhum tipo de front-end para esse projeto. Mas é da seguinte maneira: aqui na parte de cima a gente tem todos os imports das bibliotecas que a gente vai utilizar ao longo do projeto. Então aqui a gente tem tanto as bibliotecas para mexer com a OS, né, do próprio sistema, os imports das bibliotecas do CreAI, tudo que a gente vai utilizar durante o projeto, as manipulações tanto do banco como também as manipulações do PDF, né, que a gente está usando aqui no caso o PyPDF para fazer o carregamento desse PDF que eu mostrei para vocês aqui da OMS. Na primeira parte é uma coisa bem simples mesmo, é a etapa onde a gente vai configurar o nosso LLM. A gente precisa fazer isso. Deixa eu tentar até mostrar um pouquinho melhor para vocês. O que eu estou fazendo aqui exatamente? Eu simplesmente estou instanciando o modelo que eu vou utilizar do nosso provedor. Então aqui eu trouxe o model é igual ao Llama, que a gente sempre tem que passar esse diretório para ele, barra o modelo que a gente quer utilizar. E como que a gente certifica de que esse modelo está instalado? A gente volta no ARP, simplesmente dá um Llama list e confere aqui, ó, eu tenho instalado aqui no meu sistema o Llama 3.18 bilhões e estou chamando ele aqui. Então vai ocorrer tudo certo. O modelo de embeds também, a gente volta aqui no ARP, no próprio Llama List ele já vai trazer para a gente aqui, que tem instalado no nosso sistema. Ou seja, a primeira etapa, que é configurar o LLM para o agente, a gente já fez. Agora a gente vai partir para uma etapa 2, que é preparar o RAG e criar de fato o nosso banco de dados vetorial. Então, esse loader é igual a PyPDF loader. Eu estou carregando o nosso documento da OMS. Praticamente é isso. E agora, nessa etapa de baixo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando uma função que se chama Recursive Character Text Splitter.
Isso aqui nada mais é do que uma manipulação que eu estou fazendo com esse documento por conta dele ser um documento de 200 páginas. São manipulações para mim conseguir, né, dividir, conforme eu tinha explicado para vocês, essas pequenas porções do nosso documento e armazenar no banco de dados de uma forma com que eu consiga recuperar esses documentos e o agente consiga trabalhar me trazendo uma resposta mais concisa. Então, por exemplo, um desses parâmetros dessa função, eu estou utilizando aqui o tamanho de cada chunk em caractere. Então, por exemplo, eu estou definindo que o tamanho de cada chunk em caractere do documento vai ser um total de 1000 caracteres. O chunk overlap também é a questão de sobreposição entre chunks que eu coloquei. E esses separadores aqui é só a forma de eu armazenar mesmo e dividir todo essas porções de texto. Partindo aqui para a parte de baixo, aqui é de fato onde eu estou fazendo a divisão. Esses são os parâmetros da divisão. E aqui praticamente eu estou dividindo de fato esse documento. No caso, splitando, que eu já tinha mencionado para vocês. Coloquei 2 prints aqui para a gente ver quantos, né, chunks que foram criados desse documento. E um exemplo para a gente acompanhar se está vendo tudo certo, se realmente o documento está sendo consumido e dividido da maneira correta. Aqui a gente está criando o nosso banco de dados vetoriais. Nessa parte de baixo, pessoal, o que eu estou fazendo? Né? Eu trago aqui o retriever vector store as retriever e eu passo o k como 5, né, aqui no meu search. O que significa? Né? Esse k, que no caso é a definição do k, ela vem de um algoritmo clássico que a gente se chama no português de k vizinhos, né? Mas eu posso até colocar um nome para vocês aí na tela se eu me lembrar, mas se eu não me engano é k nearest neighbors, né, que no caso são k vizinhos. Então, nada mais é do que o que? Eu estou definindo aqui, sempre quando a gente mandar uma pergunta no prompt, o que vai acontecer? Essa pergunta, como eu disse para vocês na explicação teórica, ela também vira embeddings, né? Então, eu estou definindo que a recuperação, né, dessas informações do nosso banco, pela busca por similaridade, ela tem que me trazer os 5 embeddings mais próximos com os embeddings que está na minha pergunta, tá? Praticamente é isso mesmo, é aqui que de fato a gente consegue definir para ele e fazer aquela busca que eu falei para vocês, que é a busca por similaridade. Então é exatamente aqui nessa etapa que eu estou fazendo. Aqui nesse @to eu estou definindo, né? Eu vou passar esse to aqui pro nosso agente, que eu estou disponibilizando e criando essa função. E eu crio aqui na realidade esse query como string. Nada mais é do que eu estou definindo que a função ela vai receber como parâmetro, né? Ela vai receber a pergunta, que no caso é uma string. Então essa funcionalidade ela vai ser responsável por fazer essas buscas dessas informações relevantes no nosso documento da OMS. Aqui eu coloquei alguns prints só para a gente ver todo o processo, né, de chunk e para ver se todo o documento, o tamanho dele está recuperando tudo corretamente. E com isso a gente finaliza a parte 2 da nossa aplicação. Na parte 3 é onde a gente vai de fato criar o agente de IA e criar as tarefas dele, né? Essa parte aqui é bem interessante, então eu espero que vocês prestem bastante atenção, que é bem legal. Eu estou criando, no caso, um agente pesquisador. Então, eu passo aqui o nome dele, agente pesquisador é igual a agente e passo todos esses parâmetros que o CrewAI ele pede para a gente. Então, a role nada mais é do que a função dele, né? Então, a role ele é um pesquisador de saúde. Goal, né, no caso, é metas, né, o objetivo. Então, eu coloquei exatamente assim. Encontrar as informações mais relevantes sobre um tópico de saúde usando a base de conhecimento local. Esse é o objetivo do nosso agente. A backstory ele é praticamente ali todo o background que o nosso agente tem. Então é o system prompt, digamos assim, né? No caso eu coloquei, você é um especialista em medicina com um período bem expressivo de experiências no ramo da saúde. Sua principal habilidade é dissecar tópicos complexos e encontrar as informações mais relevantes dentro de um corpus de documento fornecido. Então essa aqui é o background, é o conhecimento ali do nosso agente em si. De informações importantes aqui que eu posso falar também, a tools que a gente passou, né, aquela função que a gente criou lá em cima, né, search local knowledge, né, que é a busca local pelo conhecimento, que o nosso agente vai ter que chamar, e eu passo também o nosso LLM, né, que é aquele LLM que a gente escolheu lá em cima e definimos que é o Llama 3.1, 8 bilhões de parâmetros. Acredito que dessa parte é isso. Então, como eu estou fazendo bem simples mesmo, pessoal, eu não criei nem front-end aqui. A gente vai ver tudo no terminal mesmo, mas o que eu sugiro para vocês é, a partir disso, né, não só instigar vocês a entender mais, né, e ver como que funciona um RAG bem simples, mas em vocês também buscar mais conhecimentos, acabar criando um front-end, usando alguns frameworks como Chainlit, Streamlit, tem vários frameworks muito bons que dá para vocês utilizar.
E aí fica mais interessante, mais bonito visualmente, né? Mas aqui nessa parte de baixo, no topic, é praticamente a pergunta que eu estou fazendo, né? Eu vou perguntar para ele o seguinte: liste para mim os 11 tópicos presentes, né, nesse documento. Nem passei algum contexto, mas eu só falei isso. E a gente vai bater tanto do que está no documento quanto a resposta que o nosso agente deu para a gente ver se ele trouxe certinho. Ele fez essa recuperação do nosso banco de dados vetorial perfeitamente. Aqui eu estou definindo a tarefa do meu agente, no caso eu dou a descrição, um output que eu espero que ele traga para mim, e eu chamo o meu agente aqui. Eu estou falando para ele pesquise sobre o tópico, no caso esse que a gente definiu, e utilize obrigatoriamente a ferramenta de busca local para encontrar informações detalhadas. Escreva uma resposta completa e informativa baseada no conteúdo encontrado. E nessa parte aqui, que é o meu output, né, a saída que eu estou esperando do modelo, o que, que eu espero dele? Um parágrafo de pelo menos 3 a 4 frases explicando claramente o que, que é a guia e os seus principais objetivos ou características. Né? A guia, para vocês se recordarem, é o nosso documento. O documento em si é uma guia, baseado nas informações encontradas no documento. Perfeito? E agora a gente já vem para a etapa final, que é a parte 4, que a gente vai montar de fato o nosso agente e trazer aqui, fazer um simples teste para ver se ele está trazendo tudo bonitinho. Como que a gente monta? Trouxe crew e estou instanciando todos esses parâmetros, né? Chamando o nosso agente pesquisador, a tarefa dele. Estou processando sequencialmente a tarefa dele. No caso, ele só tem uma tarefa, mas poderia ser múltiplos agentes, poderia ser múltiplas tarefas. Poderia incluir também como uma tool, uma busca na web também para fortalecer mais ele. Mas no nosso caso, como é bem simples, eu não estou fazendo nada disso. Eu estou chamando esse crew, né, a nossa equipe de agentes, no caso só tem um, para trazer o resultado, que no caso é esse result que eu instanciei. Bom, pessoal, agora nessa etapa final, a gente vai agora rodar para ver se de fato tudo que a gente construiu e está proposto aqui está funcionando. Deixa eu só subir o meu terminal um pouquinho para cima aqui para ficar mais fácil. A gente vai rodar o comando Python 3 src, né, para a gente acessar a nossa pasta, e agent.py para rodar aqui o nosso agente e todo o nosso sistema RAG. Opa, calma lá, que imprevistos acontecem, né? No model name de PyPD. Ah, tá, perfeito. O que, que acontece? Provavelmente, eu acho que durante eu dar o pip install, faltou instalar uma das bibliotecas, então vocês vão dar aqui pip install PyPDF, senão a gente não vai conseguir fazer a manipulação do documento, né? E aí não vai rodar mesmo. Então vamos lá de novo. Vamos rodar aqui agora a nossa aplicação e vamos ver se agora corrige esse erro. Vamos ver se tá tudo ok. Opa, pera lá. Como eu fiz um teste antes, pessoal, eu sei que tá rodando tudo certinho, né? Mas lembrando de uma maneira bem simples, então a gente está vendo aqui total de chunks criados, 1564 chunks. Ele já deu para mim os 300 primeiros chars, né, os caracteres aqui do nosso documento. Eu tô com o documento aberto aqui, deixa eu ver, tô. Só para mostrar aqui para vocês, né? E vamos aguardar um momentinho, né? Mas o mais legal do CrewAI, né, desse framework, é que a gente consegue ver todas as etapas perfeitamente. Então a gente consegue ver a criação do agente, a tarefa que a gente definiu para ele. Então todo esse processo a gente consegue ver tanto no terminal ou também eles disponibilizam uma URL para a gente ver e acompanhar os logs até melhor de todo esse workflow no caso. Então vamos lá, aguardar mais um momentinho. Mas essa é a proposta, pessoal. Se ficar alguma dúvida, até peço desculpa, como é meu primeiro vídeo técnico em si, e tá dando um pouquinho de trabalho para gravar ele, inclusive, é bem mais difícil do que eu achei que era, né? Mas eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo, sempre perguntem. Então eu acho que assim, a proposta, cara, que eu quero trazer aqui para vocês é não só disseminar o conhecimento, mas de instigar todos vocês, né, meus inscritos, né, todo mundo a pesquisar um pouco mais sobre como que funciona todo esse sistema. Então, se eu conseguir pelo menos instigar vocês um pouquinho, eu acho que o meu papel já está sendo feito. Eu já vou estar muito feliz, até porque eu faço isso com todo amor, né? E vocês sabem o tanto que eu gosto de trabalhar de fato com o que eu trabalho, né? Cara, e lembrando, tá, pessoal, como eu tô fazendo tudo localmente aqui, não estou utilizando nenhum cluster, nem nada, vai demorar um pouquinho mesmo essa execução. No máximo eu vou fazer um corte e aí vocês vão ver
o resultado final. Mas nem vai precisar, olha lá. Aqui, olha que interessante, deixa eu abrir aqui, ó. A gente está vendo a execução do crew, né? Então, olha que legal. A gente tem um ID dele, executando a task. O agente que a gente definiu, pesquisador de saúde. A task, deixa eu colocar minha câmera mais para cima para vocês conseguirem ver. Pesquise sobre o tópico, né? Aquela pergunta que a gente fez aqui no código. Cadê, ó? Liste para mim os 11 tópicos. Ele trouxe aqui, ó. Pesquise sobre o tópico, liste para mim os 11 tópicos presentes e seguindo todos esses parâmetros que a gente definiu aqui na descrição da tarefa. Então, vamos descer aqui mais um pouquinho. Aqui no caso o modelo está pensando, né? Eu já trouxe todos os 5 chunks mais parecidos com a pergunta. Busca local de conhecimento, então ele pegou a query lá que a gente tinha definido, guia de saúde, e agora ele ainda vai pensar para trazer o resultado para a gente. Ele está fazendo algumas validações aí. Mas o que é interessante que já dá para mim mostrar para vocês, essa pergunta que eu fiz está aqui na página 18 desse documento, né? Cadê, ó? Isso. Ele tem que responder a alguma coisa voltado a isso aqui, ó. Os 11 tópicos são: o que é a segurança do paciente? Por que empregar fatores humanos é importante para a segurança do paciente? São esses 11 tópicos que ele tem que trazer para a gente como resposta. Vamos ver aqui e vamos aguardar ainda ele responder. Bom, pessoal, terminou aqui, né? Então, olha que bacana e interessante, né? O agente conseguiu responder, né? Esse final answer, ele respondeu os 11 tópicos presentes nas seções do guia curricular após a parte B são: o que é segurança do paciente? Por que empregar fatores humanos é importante para a segurança do paciente? Como que a gente vai consultar se realmente ele não alucinou ou se ele trouxe realmente alguma informação que está no documento? Olhando no documento, né? Então vamos pegar o documento aqui. Se eu não me engano, está na página 18. Então a gente já confirma aqui que tem a parte A, a parte B. Então ele falou que após a parte B, então está correto. Os 11 tópicos são: o que é segurança do paciente? Por que empregar fatores humanos é importante para a segurança do paciente? E assim sucessivamente, pessoal. Ou seja, teve acho que alguns pontos aqui que ele trouxe, tópico 1, tópico 8. Eu acho que ele acabou dando uma confundida. O que acontece? Muitas vezes pode ser que inclusive o modelo que a gente utilizou é muito pesado. Ou também pode ser que ele teve algum probleminha ali na questões do chunk, então a gente precisa talvez dar uma refinada um pouco a mais nessa etapa aqui do text splitter, né, onde a gente consegue passar os parâmetros para dividir esse documento. Então, exigindo para a gente uma maior manipulação aqui desse documento, mas de modo geral a proposta foi concluída, então a gente conseguiu criar um sistema RAG que seja funcional. Eu consegui passar para vocês esse conteúdo e trazer aqui um resultado criando o seu primeiro agente de IA utilizando o Creo-AI. E eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, que instiga vocês a pesquisarem mais sobre essas tecnologias e essas ferramentas, né? Talvez a gente conseguir identificar o porquê que ele está dando esses probleminhas aqui, estudar um pouco mais, criar um front-end usando algum framework que eu passei para vocês. E com isso a gente consegue ir escalando e aprendendo cada vez mais sobre essas ferramentas e esse ecossistema de AI que a gente vem vivenciando, tá, pessoal? Mas de maneira geral é isso. Eu não sei se eu consigo mostrar também, mas ele disponibiliza aqui. Não sei se a versão que eu estou utilizando do Creo-AI, ele está aqui disponibilizando automático, mas geralmente ele disponibiliza uma URL que você consegue acessar e ver o processo do agente também no seu próprio browser. Enfim, como não está aparecendo aqui, não sei se é por conta de alguma atualização de versão da biblioteca, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Sempre comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Comentem também ideias para próximos vídeos. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Valeu, falou e tchau!